Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 11. Eu quero trazer esta palavra ao teu coração. Eu quero que o Espírito Santo fale com você de uma forma muito especial nesta noite. Coloca a mão no teu coração e diga assim: Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, começando do verso 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Aleluia. Pai, que a tua palavra encontre um lugar no nosso coração, que o teu amor nos alcance nesta noite, trazendo para nós um novo tempo, uma nova visão. Traz, ó Deus, a tua cura, traz o teu milagre sobre o teu povo agora, e fala conosco de uma forma muito especial, no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu quero orar ainda. Se você tem uma enfermidade, eu quero orar pela sua cura agora. Onde tiver uma enfermidade no teu corpo, coloca a mão no teu coração. Pai, eu quero agora orar pelos aqueles que estão enfermos, aqueles que entraram nesta casa com dor, aqueles que estão agora nos vendo aonde eles estiverem. Se há uma enfermidade agora no seu corpo, na sua coluna, nos seus pés, nas suas pernas, eu ordeno agora, seja curado em nome de Jesus. Todo mal agora, toda dor agora desapareça. Eu ordeno agora que toda hemorragia cesse, todo cisto, todo caroço desapareça agora. Seja curado, receba a cura agora, no nome poderoso de Jesus. Amém. Dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia.
Eu quero nessa noite falar sobre o tema: o amor é a base para toda a vitória. Amém? O amor é a base para toda a vitória. Nós estamos vivendo o ano da vitória gloriosa. E é necessário que você esteja firmado no amor de Deus, para você entender essa palavra, entender aquilo que está sendo liberado, para que você se agarre a essa promessa. Você precisa ter um coração apaixonado por Jesus, porque quando nós amamos, nós confiamos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, quando a Bíblia vai falar sobre o amor, ela diz que uma das virtudes do amor é acreditar. Sabe, quando nós amamos as pessoas, nós acreditamos nela. E Jesus, ele nos diz que o primeiro mandamento sobre todos os outros é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então Deus, ele vai fortalecer o seu reino em amor. O reino de Deus é amor. O próprio Deus é amor. Amor é uma pessoa, a pessoa de Deus. Deus é amor. Então, se você quer viver um ano vitorioso, um ano de vitória gloriosa, você precisa então pedir a Deus que Ele te encha de amor. Na verdade, é fazer brotar, fazer com que esse amor flua de dentro de você, porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, o amor dele está em nós. Então nós já temos este amor, nós só precisamos agora fazer com que o amor possa ser vivido. Então o que você tem que pedir: Deus, ajuda-me, ensina-me a viver o amor. E esse amor é a base da confiança, é a base da sua vitória. Sabe, é como uma criança que ela sobe em um lugar alto e o pai estende as mãos e diz a ela: pule. E ela se joga, pum. Ela não está nem aí se ele vai aguentar, se ele vai cair, se ele não vai segurar. Ela se joga porque ela confia plenamente naquele pai e nas suas palavras. E ela o ama o suficiente para não ter dúvida nenhuma de que ele vai segurá-la quando ela se jogar sobre ele. E ela acha isso tão bom que ela sobe de novo e faz de novo, sobe de novo e faz de novo, porque ela quer viver isso, essa emoção de poder se jogar do alto, sabe, para aquele lugar e saber que lá tem um braço forte, pronto para segurá-la. E ela acha isso muito engraçado, ela acha isso muito bom, porque ela tem um pai que a ama, que a segura no braço e que diz a ela: pode pular, pode pular. E é esse amor, é essa confiança que nós devemos ter em Jesus. É esse amor que vai nos conduzir nesse ano de 2022 para uma vitória gloriosa. Você precisa compreender isso, você precisa despertar isso dentro do teu coração. Sabe, quando Jó descobre esse amor, ele vai dizer assim: olha, ainda que ele me mate, eu vou confiar nele, porque eu sei que ainda que ele me mate, ainda é o melhor para mim. Isso é uma confiança total no amor. O apóstolo Paulo, que era um guerreiro, um homem de guerra, um general de guerra, sabe, eu fico pensando no militar, e às vezes eu fico lendo a carta do apóstolo Paulo, e quando eu leio aquele homem falar de amor, ele diz: as minhas entranhas estão cheias de amor. E ele escreve aos Coríntios dizendo: o meu coração está dilatado de tanto amor. E eu fico pensando, onde esse homem, como esse homem mudou tanto, como ele foi tão transformado. E ele diz: o amor de Deus me constrange.
quando ele encontra esse amor, quando ele percebe a grandeza desse amor, ele diz: é tão pequeno, é tão pouco, é tão insignificante a forma que eu amo, que quando eu comparo o meu amor com o amor de Deus, isso me traz um constrangimento tão grande, porque ainda que eu faça tudo, ainda que eu me dê por inteiro, ainda assim, tudo que eu venha fazer não vai corresponder esse amor. Aí nós estamos entrando aqui nessa narrativa de João. João, ele é conhecido como o discípulo do amor. João, ele vai narrar Deus dentro de uma visão de amor, e ele vai se declarar como o discípulo do amor, e ele diz: ele me amava, e ele me amou. E lá no final do seu evangelho ele vai dizer: o discípulo a quem ele amava. Eu acho que isso cria até um certo ciúme, né? Mas João, ele dizia isso. Pedro fica chateado com João quando Jesus diz a ele: Pedro, apacenta. Interessante é que na narrativa de João, no encontro de João com Jesus vai perguntar a Pedro exatamente isso, e João faz questão de registrar, porque Jesus vai falar de amor, e ele pergunta: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ó Senhor, tu sabes. E Pedro vai declarar 3 vezes que ama Jesus. E aí Jesus diz a ele: vai, Pedro, então apacenta minhas ovelhas, vai ser o meu pastor, vai cuidar do rebanho que eu tenho, que eu vou dar a você, sabe, você vai caminhar, você vai fazer coisas grandes. E aí Pedro pergunta a Jesus: e João? Sabe, Pedro é tão incomodado com a relação de João com Jesus. E João, como é que vai ser? Aí Jesus diz a ele: deixa João, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem a ver com isso? E aí sai, né? O próprio João diz que daí surgiu um boato de que ele não ia morrer, por conta desse amor, que João, ele vai se prender a isso, ele vai descrever esse verbo, esse Deus que se fez carne, mas um Deus que se fez carne por amor. Ele começa dizendo isso: Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele começa o evangelho dele falando de amor, e ele termina falando de amor, e o evangelho de João todo vai caminhar em volta desse Deus, esse Deus que é amor. E aqui nessa narrativa da ressurreição de Lázaro, João não está só falando da ressurreição de um homem que morreu, ficou 4 dias morto, e depois Jesus foi lá e ressuscitou. Não, ele não está falando disso. Observe que ele fala disso, ele está narrando uma história, mas observe que ele começa chamando a nossa atenção para o amor. Ele não está simplesmente dizendo: olha, Lázaro morreu, Jesus demorou de chegar, e aí depois foi lá e mandou tirar a pedra e chamou Lázaro. Ele está falando de amor. Ele diz: a Lázaro, a quem o Senhor amava, e a Maria e a Marta, elas mandaram chamar a Jesus, e Jesus diz: olha, meu amigo Lázaro, ele chama Lázaro de amigo. Amigo é o último estágio do nosso relacionamento íntimo com Deus. Jesus Cristo, quando ele ressuscita, ele diz assim: diga meus amigos, ele diz: não vou chamar vocês mais de servo, mas de amigos. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados do que irmão. Então ele está falando aqui de uma intimidade, de um amor, de uma aproximação. Meu amigo Lázaro morreu, e eu vou lá despertá-lo do sono. E aí os apóstolos começam aquele murmurinho, aquela discussão: vamos voltar para Betânia, a gente fugiu de lá na estante, queriam te apedrejar e você quer voltar? E lá vai Jesus voltando, e a Bíblia diz que Jesus encontra os judeus, encontra Marta, Maria, e aí nós lemos pela primeira vez: Jesus chorou. E Jesus chora com a dor daquele povo, e Jesus chora com a dor do homem. Então João não está só narrando uma história de um milagre, ele está narrando uma história de amor.
E eu quero que você aprenda isso nesta noite. Sem amor, se você não aprender a amar, se você não despertar esse amor que há dentro de você, sabe, você não vai entrar, você não vai crer, você não vai acreditar, você não vai poder mergulhar, você não vai entrar, não só nesse ano de vitória gloriosa, mas nas muitas coisas que Deus tem para você. Sabe, o que nos separa do mundo e nos achega a Deus é o amor. Deus não quer que você esteja com Ele porque o diabo vai te levar para o inferno, porque você vai morrer pobre na miséria. Deus não quer que você venha para Ele porque o seu filho está nas drogas, porque você não consegue pagar as suas contas. Deus pode te dar tudo isso Deus pode fazer, mas Deus não quer que você venha para Ele, viva com Ele por conta disso. Você talvez até tenha chegado aqui por conta disso, talvez você tenha chegado aqui porque estava passando momentos difíceis na vida, e você compreendeu que precisava mudar, e aí você chegou, Jesus fez um milagre, Jesus te curou, não há mal nenhum nisso. E se nós não nos buscarmos Deus, sabe, nesses momentos difíceis de nossas vidas, vamos buscar a quem? Vamos buscar a quem? É para buscar Ele mesmo, porque Ele é amor, Ele está aqui para te abençoar, mas Ele não quer que seu relacionamento com Ele seja baseado só nisso, só nas necessidades. Ele quer que o seu relacionamento com Ele seja um relacionamento de amor. E esse relacionamento aqui de Maria, Marta, Lázaro, era um relacionamento de amor. Eram poucas casas que Jesus ia, e a casa de Lázaro é uma dessas poucas casas que Jesus entrava, comia. E eu fico pensando que quem recebia Jesus em casa tinha que ter uma boa condição financeira, porque Jesus nunca ia só. Jesus sempre levava 12 com Ele. Às vezes alguns irmãos nos convidam para almoçar, para jantar, e aí quando a gente chega é sempre trazendo mais 2, mais 3, e aí a gente avisa logo, irmão, olha, você se prepara aí porque a gente não vai só. E Jesus era assim, né? Jesus, Ele nunca ia só. E Lázaro tinha prazer em receber Jesus. A relação dele com Jesus era uma relação de amor. Lázaro nunca precisou de Jesus para orar, para ele pagar a conta dele de luz, a conta da lamparina, para pagar o óleo que está faltando. Nunca precisou de Jesus para orar por ele por causa de uma dor, nada. Ele amava Jesus, e Jesus o amava, mas agora Lázaro estava em aperto, muito doente, e Lázaro vai embora, Lázaro morre. Lázaro se foi. Marta e Maria agora eram duas mulheres perdidas, não tinham mais a referência masculina, e elas lembram do amigo, elas lembram desse Jesus a quem elas amavam. Então elas mandam um mensageiro correndo, diz, olha, vai lá, diz a ele que Lázaro, a quem ele ama, está muito doente. E Jesus demora de vir. E quando Jesus chega, já tem 4 dias de morto, 4 dias. Você já pensou o que é 4 dias de morto? E aí Jesus chega, a Bíblia diz que mesmo assim elas se jogam aos pés dele, e Marta, que é mais afoita, mais apressada, diz, olha, meu irmão morreu e o Senhor não apareceu, e se o Senhor estivesse aqui, eu sei que ele ficaria vivo, mas eu sei também que o Senhor pode pedir tudo, o que o Senhor pedir, Deus vai fazer. Ela não sabia nem o que estava falando, ela estava falando, assim, atirando, e Jesus disse, Marta, seu irmão vai viver. Aí ela para e diz assim, viver? Como vai viver? Como ele vai viver se já tem 4 dias de morto? Aí ela lembra dos ensinamentos de Jesus, ela diz, eu sei que no último dia, na ressurreição dos mortos, ele vai ressuscitar. Ele disse lá, Marta, você entenda que eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que esteja morto, viverá, e ainda que ele morra, ele vai viver de novo, mas só que eu não vou esperar até chegar lá, não, eu vou fazer agora, eu vou fazer agora.
Então nessa noite eu quero falar sobre isso, sobre essa força, esse amor que nos faz vencer. E Deus, Ele quer te levar por esse caminho. Deus quer te levar pelo caminho do amor. Você está pronto para isso? Aleluia, glória a Deus. E o que faz então Marta, Maria, Lázaro vencer esse mal que vem sobre eles? Fazer deles mais do que vencedores, um vencedor glorioso. A primeira coisa que aprendemos aqui é que o amor de Jesus vence a violência de qualquer lugar. Eu quero que você compreenda isso. Existia naquela cidade um espírito de violência. Era mais do que um espírito de incredulidade. Existem pessoas que são incrédulas. Existem pessoas que, além de incrédulas, elas são violentas. Existem casas onde há incredulidade. E além da incredulidade, existe violência. Existe cidade que as pessoas são incrédulas, mas além da incredulidade, elas usam de violência. Você vai falar do amor de Jesus, e as pessoas, além de não acreditarem, não aceitarem, elas te agridem. Era exatamente essa cidade aqui, a cidade de Betânia. Ela não só era uma cidade incrédula, mas era uma cidade violenta. Elas pegaram pedras para atirar em Jesus. Elas não só disseram a ele, vá embora, elas queriam matar Jesus. Elas não queriam Jesus ali. Eu não sei quantos dos irmãos já viveram isso, já foram pregar o evangelho em um lugar ou a uma pessoa, e essa pessoa agiu de forma violenta contra você. Ela parte mesmo para agressão, sabe, agressão física mesmo, de querer te expulsar, de querer te bater. Existe uma violência contra um espírito de violência, contra Deus, contra Jesus, contra o amor de Deus, contra a palavra de Deus. E nós vemos isso na história. Lugares no mundo, países no mundo, onde os cristãos são colocados e são decapitados, porque as pessoas que estão ali, elas odeiam a mensagem da cruz, odeiam a mensagem do cristianismo, elas agridem. Eu me lembro que eu fui em uma casa, e nessa casa tinha um rapaz, que ele era viciado, e eu comecei a fazer célula nessa casa, e eu ia uma vez por semana fazer célula nessa casa, e ele ficava trancado no quarto, e às vezes ele passava por mim, atravessava o olho assim, com raiva, e entrava no quarto dele, e toda semana eu estava lá. Um dia ele disse à mãe dele, se esse irmão vier para aqui, de novo, fazer esse culto, eu vou sair do quarto e vou arrebentar ele todo. E a irmã me ligou, desesperada, dizendo, não venha, irmão Jones, não venha não, porque meu filho disse que ele vai bater em você, que ele vai te botar para fora. E eu disse, mas irmã, eu estou todo pronto aqui, eu vou. E naquele dia eu orei muito, e fiquei, confesso aos irmãos, certo receio de ir para aquela casa. Mas eu fui. E a gente estava na sala, lendo a palavra, ministrando a palavra, e aquele homem saiu do quarto, parou na porta, e ficou olhando para mim. Eu disse, pronto, agora, Jesus, o que vai ser de mim aqui? E ele saiu e ficou me olhando, e eu continuei pregando a palavra e falando. E ele olhou para mim e disse, você veio, né? Eu disse, aí eu sacudi a cabeça. Ele disse, você ama mesmo esse Jesus? Ele disse, sabe, eu também quero Jesus. Eu quero Jesus. E naquele dia,
Aquele homem aceitou, aquele jovem aceitou Jesus, por causa do amor. O amor de Deus entrou naquela casa. Uma vez eu estava aqui e tinha um argentino, e o argentino invocou comigo. O argentino era lutador de boxe, e ele deu entrevista em uma rádio, e ele disse, foi na casa de uma irmã, e disse: olha, diga àquele apóstolo que eu vou pegar ele. Aí eu liguei para a igreja e disse: olha, eu estou chegando aí, arma aí um esquema violento, porque o argentino vai me pegar. Era um congresso, a igreja estava cheia. Aí os irmãos armaram um esquema aqui no altar. Cheguei aqui no altar, tinha mais de 10 homens aqui no altar, só que não botaram ninguém lá fora. Quando eu parei o carro aqui atrás, abro a porta, está o argentino assim. Eu digo: cadê os homens, meu Deus? Aí o Espírito de Deus tomou aquele homem, e ele começou a profetizar. Tu lembra disso? Começou a profetizar sobre a minha vida, começou a profetizar, e saiu comigo abraçado. Eu disse... Aí quando eu entrei na igreja, eu disse: bonito, que papelão de vocês. Se a gente tivesse que me matar, já tinha me matado. Existe esse espírito, um espírito de violência, um espírito de violência que está sobre o mundo. Às vezes a gente não entende como é que às vezes algumas pessoas vão para a rede de televisão, vão para a internet e falam tantas coisas contra os crentes, contra pastores. É um espírito. Esse mesmo espírito de violência estava lá em Betânia. Esse mesmo espírito queria matar Jesus. Existe um espírito de violência que quer matar Jesus, quer matar o Jesus que está em você, quer matar o Jesus que está na sua vida, quer matar o Jesus que está na sua casa. E como você vence esse espírito de violência? Não é com violência, você só vence com amor. Você só vai vencer esse espírito se você aprender a amar. Jesus diz isso: ame os que te aborrecem, ame os que te perseguem, ore por eles. E Jesus diz aos apóstolos: nós vamos voltar lá. Eu preciso voltar, porque eu preciso vencer esse espírito de violência, e eu só consigo vencer se eu derramar um amor maior naquele lugar. E não existia oportunidade melhor do que derramar um amor maior, do que tirar alguém que estava morto há 4 dias. Jesus se esvazia de uma unção maior do que todas as que ele já teve, sabe, e derrama sobre aquela cidade, sobre aquele lugar, um amor capaz de vencer até a morte, porque o espírito de violência, ele só respeita a morte. Então Jesus, com o seu amor, ele mostrou aquele espírito de violência, que ele é capaz, com o amor, que ele é poderoso para vencer a morte. A Bíblia diz que o amor é tão forte como a morte. O amor pode vencer todas as coisas, e Jesus vence. E está escrito que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. E como Jesus vai vencer a morte? Vai vencer com amor. Os apóstolos não entendiam porque Jesus não pega a espada e vai contra Roma, porque ele não luta pelo seu reino, porque ele não estabelece o seu reino montado no seu cavalo, sabe, e entra na cidade e faz um estrago e toma posse e derruba tudo, porque Jesus, ele não queria vencer com a espada. Ele disse a Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque nós não vamos lutar pela espada, nós vamos vencer pelo amor. Nós às vezes subestimamos o poder do amor, e até temos medo de amar, porque achamos que se eu continuar amando, eu não vou vencer. Se eu continuar amando, vão continuar pisando em mim. Mas deixa eu te dizer, não existe poder, não existe força maior do que a força do amor. Aleluia. Quando você ama, você vence o espírito da violência. Quebre esse espírito, amando.
amando. A Bíblia diz que Deus os amou, amou até o fim. Esse espírito de violência levou Jesus para a cruz. E mesmo lá na cruz, Jesus não revidou. Jesus amou. E amou, e amou, e amou, e amou, e continua amando até hoje. Até hoje. Quantos de nós aqui éramos violentos? Quantos de nós aqui éramos pessoas intragáveis? Alguns de nós ainda somos. Mas o amor de Jesus, Ele restaura tudo. E nós podemos hoje estar sentados aqui nessa cadeira, ao lado dos irmãos, abraçando, sendo abraçado, porque o amor de Jesus nos alcançou. Por isso a grande história de homens, mulheres que viviam no crime, que viviam nas drogas, que viviam tantas situações, mas tiveram suas vidas transformadas, não foi por causa da violência, foi por causa do amor. Eu me lembro quando nós fomos começar um trabalho em uma cidade aqui no interior da Bahia. Nós temos por hábitos, quando entramos em uma cidade nova, a gente procura autoridades da cidade para se apresentar. E nós fomos à casa do delegado. Era a última autoridade que eu precisava falar. E eu procurei o delegado e disse: doutor, nós estamos vindo para cá, vamos começar um trabalho. E comecei a explicar a ele como seria o nosso trabalho. E aquele homem disse assim, me abraçou, me agradeceu e disse: louvado seja Deus porque vocês vieram. Porque o exército de vocês é mais forte do que o nosso exército. A polícia de vocês é mais forte do que a nossa. Quando os crentes estão na rua, eles conseguem trazer paz e trazer calma para a cidade, muito mais do que o meu pelotão armado. Porque os crentes não levam arma, os crentes levam amor. Aleluia! Então uma primeira base é o amor contra a violência. A segunda, o amor leva você a encontrar a dor do outro. Jesus Cristo, Ele sabia o que ia fazer. Jesus Cristo, Ele disse logo, desde o início, antes de chegar em Betânia, Ele disse: eu vou ressuscitar Lázaro. E essa doença é para a glória de Deus. Antes de chegar lá em Betânia, Jesus Cristo já sabia que Lázaro estava morto. Ele já sabia. E ele encontra Marta e Maria, e ele pergunta: aonde colocaram a Lázaro? E aí elas vão com ele, e a Bíblia diz que todos os judeus que estavam na casa de Maria e Marta também vão com eles. A Bíblia diz que quando Jesus começa a ver aqueles judeus seguindo, era um cortejo. Os judeus, eles choram 7 dias pelo morto. Então eles estavam no 4º dia chorando pelo aquele morto. E aí Jesus começa a andar com eles. E a Bíblia diz que Jesus olha e começa a ver aqueles homens e aquelas mulheres chorando. E a Bíblia diz: Jesus chorou. Jesus não chorou porque Lázaro havia morrido, porque Jesus sabia que Lázaro seria ressuscitado por ele. Jesus estava indo para fazer isso. Por que Jesus chorou? Porque Jesus compreendeu, Jesus viu a dor que estava no coração daquelas pessoas. Jesus não chorou por causa de Lázaro, Jesus chorou por causa da dor, a dor que estava no coração dos amigos de Lázaro, da família de Lázaro. O amor faz com que você possa ter essa sensibilidade de enxergar a dor do outro, de enxergar a fragilidade do outro. Observe que todo o tempo eles iam dizendo: se você estivesse aqui,
Você ressuscitou, você curou, não podia ter curado a ele também? Observe que eles vinham, de certa forma, lançando algumas palavras, meio que de ofensa, sabe, meio que indiretas para Jesus. Mas Jesus, ele não se sente ofendido por essas palavras, porque ele percebe que essas palavras, que parecem palavras de ofensa, elas são fruto de dor. E às vezes, quando nós estamos doloridos, nós soltamos palavras indevidas, palavras às vezes inconvenientes, palavras de ofensa, e quando você não consegue perceber a dor do outro, aí você também quer revidar, você despreza, você machuca o outro, porque você não consegue perceber que, na verdade, aquelas palavras que parecem ser ofensivas, são palavras de pedido de socorro, que por trás daquelas palavras, há uma alma dizendo: olha, eu estou perdido, eu estou angustiado, eu não tenho resposta, eu não sei o que fazer, você poderia estar aqui. E o amor ele te dá essa percepção, essa sensibilidade, de você ser longânimo, de você ser paciente, de você ser bondoso, de você ser misericordioso. Alguns meses atrás, uma pessoa me pediu ajuda, queria comprar um remédio, e eu não respondi de imediato, porque eu esqueci de responder, mas eu providenciei, eu estava correndo atrás para tentar conseguir o que ela pediu, e eu estava esperando algumas respostas de algumas pessoas que poderiam me ajudar para conseguir essas coisas. E aí essa pessoa voltou a escrever, e escreveu para mim tanto desaforo, que eu olhei aquilo ali, subiu aquela ira, depois desceu a ira. Eu lembrei das palavras do Senhor Jesus, que diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Eu disse: eu não posso pecar. E aí eu peguei o telefone, liguei e disse: ô minha irmã, eu compreendo a sua dor, eu quero te pedir perdão porque eu não te respondi em tempo hábil, mas eu não fiz pouco caso da sua necessidade. E aí eu expliquei a ela o que estava acontecendo, e disse a ela: mas não se preocupe, ainda essa semana nós vamos estar resolvendo para a senhora essa questão. E aí ela começou a chorar e me pediu perdão, e disse: ô apóstolo, o senhor sabe que é a minha vida. Eu disse: eu sei. O amor, ele te faz você às vezes entrar nisso, no coração. E se a gente não aprender a amar, se a gente não aprender às vezes a olhar o outro com esse olhar de amor, a gente termina se tornando vingativo, impaciente, intolerante. Sabe, à medida em que os anos vai passando, você tem duas escolhas: ou você aprende a amar e tolerar as pessoas, ou você vai se tornando um velho chato, rabugento, intolerante, porque você vai perdendo a paciência. E aí você precisa de amar. Jesus era esse homem sábio, Deus é esse ser poderoso, e Ele precisa de muito amor para compreender as nossas meninices, para compreender às vezes as nossas atitudes, as nossas palavras de ofensa. Então o amor, ele leva a encontrar a dor do outro, e Jesus começa a chorar porque ele encontra a dor daquele povo, e ele chora com eles. É como Jesus dissesse: olha, eu sei o que está dentro de vocês, mas eu estou aqui para curar você, eu estou aqui para trazer solução para vocês. Eu quero te dizer esta noite que Jesus, ele te ama tanto, que ele sabe a dor que está dentro do teu coração. Ele te ama tanto que ele consegue às vezes perdoar, às vezes não, sempre perdoar atitudes e comportamentos que nenhum outro ser seria capaz de fazer, mas ele faz. Sabe por quê? Porque ele
olha para você com amor. Amor. Por isso você será vitorioso, porque Jesus, Ele te ama, e o amor dEle, mesmo quando você não consegue compreender as atitudes dEle, o amor dEle vai te levar à vitória. Aleluia. A última coisa que eu quero falar sobre o amor, a base para toda a vitória, é que o amor vence a morte. Diga comigo assim: o amor vence a morte. Aleluia. Jesus chega até aquele sepulcro, e lá dentro está Lázaro, em decomposição. E ele abre a sua voz de amor. Mas antes dele gritar para Lázaro, ele olha para os céus e diz: Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Jesus estava dizendo: Pai, há entre mim e você uma relação de amor que nunca pode ser quebrada, porque eu sei que o Senhor me ouve, porque o Senhor me ama, e porque eu te amo, e porque nós temos unidade de coração. Então o que eu falar, eu sei que o Senhor vai ouvir. Sabe, quando você tem dúvida das suas orações, quando você tem dúvida de quem é Deus com você, quando você tem dúvida do seu relacionamento com Deus, você está duvidando desse amor. Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai responder? Será que Deus está me ouvindo? Você coloca em xeque, você coloca em dúvida o amor de Deus para com você. Você coloca em dúvida o seu amor para com Deus. Jesus, na situação mais difícil, sabe, que ele estava enfrentando ali, era algo que ele nunca havia passado, nunca havia experimentado. Ele olha para os céus e diz: eu sei que há entre nós uma relação de amor, uma relação de confiança. Eu sei que quando eu falar aqui, o Senhor vai me ouvir, porque Jesus sabia aonde Lázaro estava. Jesus sabia que Lázaro estava no melhor lugar onde o ser humano pode estar, e quem chega lá, meu irmão, não quer voltar. Eu vou te dizer isso com todas as letras: quem chega nos céus não quer voltar. Quem tem uma visão dos céus não quer voltar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala dessa experiência. Ele diz: eu conheço um homem que foi ao terceiro céus, e ele viu coisas que não dá para falar, que o ser humano não vai compreender. E aí ele diz: para mim, morrer é ganho, é lucro, porque ele se apaixona pelos céus. E quando você se apaixona pelos céus, viver é só troco. Viver só faz parte da sua caminhada, mas o mais importante para você é a eternidade. Jesus sabia onde Lázaro estava, então ele disse: Pai, eu sei que o Senhor me ouve, manda Lázaro aí de volta, por amor a essas pessoas, por amor a Maria e a Marta, por amor a esse povo que está chorando, por amor aos apóstolos que precisam aprender essa lição de poder, de glória, de ressurreição, do poder de Deus sobre a terra. Eles precisam aprender sobre isso. Manda Lázaro de volta. Então, por amor, Jesus Cristo traz Lázaro de volta, traz ele de volta e diz: Lázaro, vem, vem. E Lázaro volta. Ele manda tirar as pedras e vence a morte. E Jesus deixa registrado ali: eu sou tão poderoso, eu sou tão forte, sou tão poderoso no meu amor, que nem a morte é capaz de me deter, nem a morte é capaz de me vencer. E aí ele libera uma palavra dizendo: agora vocês, como eu usei esse poder, vocês também vão poder usá-lo. Vocês terão poder sobre a morte. Vocês poderão ressuscitar, e mortos, vocês vão poder orar e mortos vão ressuscitar.
Porque o amor que eu coloco dentro de vocês é tão poderoso, é tão forte, que é capaz de arrancar qualquer um da morte e trazer de volta para a vida. Amor. Ouvi o testemunho de um pastor, um evangelista, e ele contava que ele trabalha com tendas. Eu esqueço o nome dele agora, ele é muito famoso. Evangelismo com Fogo, um dos livros dele. E ele trabalha evangelizando, e ele faz 3 tendas. E uma das tendas ele faz só oração de cura. E ele disse que ele estava em uma das suas tendas e chegou uma mulher completamente possessa. Um demônio que ele nunca tinha visto antes, a possessão na vida daquela mulher. E os obreiros dele começaram a orar, e ele orou, mas eles não conseguiam expulsar aquele demônio. E ele então caiu no seu joelho e perguntou ao Espírito Santo: como posso libertar esta mulher? E o Espírito Santo disse para ele: porque você quer expulsar por causa do poder. Você está querendo mostrar a essa gente que você tem poder. E você não vai expulsar esse demônio exibindo o poder. Você precisa amar essa mulher. Se você olhar para ela com o mesmo olhar que eu olhei para você, com olhar de compaixão, com olhar de amor, todo demônio que há nela vai embora. E ela vai ser completamente restaurada. E ele disse que naquele momento ele pediu perdão a Deus. Ele mudou o olhar. E ele conseguiu olhar para aquela mulher suja, mal vestida, mal cheirosa. E ele olhou para ela com um olhar de compaixão. E ele disse que sentiu nele a mesma compaixão que Jesus sentia quando olhava para as pessoas. A Bíblia diz que quando Jesus olhava para o enfermo, ele tinha compaixão, ele amava o endemoniado, ele amava os doentes. Ele disse que ele sentiu dentro dele esse mesmo amor. E ele então abraçou aquela mulher, e os demônios se foram. E ela ficou completamente sarada. E ele disse: o que fez isso foi o amor. Ele disse: sem amor é impossível fazer a obra de Deus. Sem amor é impossível conhecer o coração de Deus. O amor é mais forte e mais poderoso do que qualquer coisa que existe no mundo. O amor vence a morte. Vence a morte. É comprovado cientificamente que os pacientes que são amados e que se sentem amados, eles se recuperam mais rápidos, eles se curam mais rápido e eles não ficam muito tempo doentes por conta do amor. O amor. Aleluia. Esta noite Jesus está liberando sobre a sua vida uma grande vitória, mas não é uma vitória qualquer, é uma vitória gloriosa. E uma vitória gloriosa, ela tem por base o amor. Esse amor que fez Jesus morrer na cruz, esse amor que fez com que ele se entregasse por você, esse amor que fez com que Deus desse a Jesus por você, é esse mesmo amor que vai marcar a sua história, vai marcar a sua vida. Esse mesmo amor que ressuscitou Lázaro, esse mesmo amor vai ressuscitar você. Esse mesmo amor vai ressuscitar aquilo que está morto na sua vida, aquilo que Satanás arrancou, aquilo que o ódio arrancou, aquilo que a violência arrancou, aquilo que a enfermidade arrancou. O amor de Deus vai te alcançar. Aleluia. Fica de pé.